Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Bem-vindos à nossa primeira aula de Gestão da Inovação e Sustentabilidade. Agora eu vou iniciar essa aula fazendo a minha audiodescrição. Eu sou moreno, cerca de 1,78 m, estou calçando sapatênis cinza, vestindo uma calça jeans azul, minha camisa é marrom com listras, tem um pouco de barba e meus cabelos são negros e encaracolados. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a inovação. Mas o que é inovação realmente? É bem comum a gente falar assim, fulano fez algo que inovou, houve uma inovação nesse serviço, houve uma inovação nesse produto, mas o que é realmente essa inovação? Qual a diferença de uma inovação e uma invenção? Hoje nós vamos aprender estes conceitos na nossa disciplina. É interessante a gente fazer essa diferença entre inovação e invenção para que a gente não confunda uma coisa com a outra. As inovações geralmente têm impactos muito positivos nas organizações, porque elas fazem com que haja uma maior cobrança. Se as empresas estão todas fazendo a mesma coisa, não tem muita cobrança, porque elas vai continuar sempre fazendo aquilo mesmo. Mas agora, quando alguém começa a inovar, aí sim as empresas começam a se cobrar. E aí, quando elas começam a se cobrar e começam a inovar, elas começam a melhorar todo o ambiente, começam a tornar esse ambiente mais competitivo. E um ambiente mais competitivo, mais inovador, traz benefícios a todos nós. Porque nós utilizamos melhor os recursos que temos, conseguimos melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Então, contribuir com algo novo no mercado tornou-se mandatório, ou seja, é necessário hoje em dia. A empresa que ela sempre fica oferecendo aquele mesmo produto sem nenhuma mudança, é muito provável que ela vá desaparecer. Clientes dela provavelmente vão migrar para outras empresas que estão oferecendo novos produtos, novos serviços. Então, a gente é cobrado o tempo todo para inovar. E a gente pode agradecer a muitas invenções que foram feitas pela humanidade. Vamos pensar na energia elétrica. Se não fosse energia elétrica, hoje não conseguiria estar tendo essa aula. As invenções, televisor, computadores, tudo isso melhorou muito a nossa qualidade de vida. E todas essas invenções são feitas por uma máquina muito brilhante, que é o nosso cérebro. Nosso cérebro é tão brilhante que até hoje, com toda a tecnologia, ninguém conseguiu criar uma máquina tão boa que fizesse a mesma coisa que ele. Vamos ver agora qual a diferença entre uma inovação, que ela tem uma proposta de trazer ao mundo, uma invenção, aliás, tem uma proposta de trazer ao mundo algo que não existe. Apenas cria algo novo. E qual a diferença dessa inovação e da invenção? A inovação ela apenas traz algo novo ao mundo. Já a inovação, ela não se trata apenas de trazer algo novo. Vamos imaginar um laser, por exemplo. O laser foi criado lá nos anos 70, mas quando ele foi inventado, é um feixe de luz que segue em linha reta durante um bom espaço de tempo. Isso não tinha nenhum uso. Quem inventou o laser não sabia para que aquilo servia. Isso era uma invenção? Era uma invenção, foi algo novo que não existia antes. Mas será que ele fez uma inovação? Não, ele não inovou. E por que ele não inovou? Porque a diferença da invenção para a inovação é que, além de ser algo novo,
A inovação é colocar esse algo, colocar esse produto ou serviço no mercado. Então o laser só se tornou uma inovação quando ele começou a ser utilizado nos aparelhos para ler CDs, ler DVDs, nos computadores. Então aí começou a surgir inovações. Enquanto ele estava lá, aquele produto que foi criado, mas ele não sabia para que ele ia servir ainda, ele não estava no mercado, ele era apenas uma invenção. Um outro exemplo. Hoje todos nós utilizamos smartphones, né, que não tem tecla. Algumas pessoas como eu, que sou de um pouco mais de tempo atrás, né, eu cheguei a utilizar telefones que tinham teclas. Você digitava os textos tudo por teclas, como se faz no teclado de um computador. Hoje os telefones já não tem mais as teclas, tudo é feito na tela, touchscreen. Isso liberou mais espaço para ter telas maiores, para ver vídeos. E essa inovação, esses telefones touchscreen, eles foram lançados pela Apple. A Apple fez a inovação de lançar esse produto para o mercado. Mas será que foi a Apple que desenvolveu essa metodologia, essa tecnologia de touchscreen nas telas dos smartphones? Não, essa inovação, essa invenção já tinha sido feita muito tempo atrás na Inglaterra. Mas quem fez essa invenção não conseguiu lançar esse produto no mercado. Na época, a tecnologia de computação ainda não era suficiente para ter a quantidade de movimentos, a capacidade computacional para que esse produto se tornasse usável no mercado. A tecnologia avançou, a capacidade de computação avançou, o que tornou possível a Apple lançar esse produto no mercado e inovar com um novo produto. Então, a inovação surge com a melhoria de um produto, ou seja, você pega um produto que já existia e melhora ele. Ou você cria um novo produto que não existia antes. Ela também pode surgir com a melhoria de um processo. Vocês provavelmente já ouviram falar do Just in Time, do Kanban. Esses foram processos de produção. Eles não criaram um produto, mas eles melhoraram o processo de produção dos produtos. Isso também foi uma inovação colocada pela Toyota, pelo sistema Toyota de produção. Ou pode ser também de um serviço. Um serviço já pode existir e aí alguém melhora esse serviço. Ou às vezes o serviço nem existe e alguém lança esse serviço no mercado. Temos, por exemplo, algumas inovações bem recentes, como o Uber. Algum tempo atrás, para você pegar um táxi, você tinha que ligar para a empresa de táxi e eles iriam verificar quem estava disponível e enviar até você. E para você ser um taxista, você tinha que ter comprar ou alugar uma placa, ter um carro numa cor X, todos esses detalhes. A Uber ela inovou porque simplesmente ela viu que tinha pessoas que tinham um carro e queriam ter uma renda extra, e tinham pessoas que queriam um meio de se locomover alternativo aos meios que já existiam. Então ela fez essa interconexão dessas pessoas. Ou pode ser a criação de algo novo. Aqui também pode ser um produto, pode ser um serviço, um processo que seja absorvido pelo mercado. Ou seja, que tenha pessoas dispostas a pagar por esse produto ou serviço. Então, nós podemos dizer que a inovação é a tecnologia aplicada à solução de um problema. Se nós temos um produto novo no mercado, mas esse produto ainda não resolve um problema, nós podemos dizer que aquilo é uma invenção, mas não podemos dizer que esse produto seja uma inovação. Ah, mas quem é que vai desenvolver algo que não resolve um problema? Nós temos as pesquisas de base que elas visam só criar novos conhecimentos. Então, muitas vezes as pesquisas criam algo que ainda não tem uma aplicação no nosso mundo. Quando foi criado os
primeiros dínamos para produzir energia, aí não existia uma aplicação clara disso. Isso era utilizado só em laboratórios. Depois, com o avanço da tecnologia, a capacidade de produção, aí começou a ter as pessoas começaram a ter acessos a produtos que utilizavam energia elétrica. Antes, quando os primeiros dínamos, os aparelhos geradores de energia elétrica foram criados, nem a lâmpada existia ainda. Então, não tinha muita utilidade você ter um aparelho que gerasse energia se você não tinha com que utilizar essa energia. Mas como é que a gente pode inovar? Como é que você pode inovar no seu trabalho ou na sua empresa? Por mais nova que seja uma inovação, ela nunca vai ser gerada do zero. Ou seja, você nunca vai chegar lá e criar algo do zero. Não, ou eu vou criar isso aqui surgindo do zero. Não, você sempre vai partir de algum ponto. E sempre vai haver um trabalho, um processo com diversos obstáculos e erros. É muito comum quando se pensa em alguma inovação, você pensa assim, essa empresa criou um produto ou serviço, essa empresa criou um produto inovador, criou um negócio inovador. Aí a gente pensa assim, nossa, o cara deu sorte, porque ele fez e tudo deu certo. A verdade é que não. Esse processo de inovação, como o próprio nome fala, um processo, ele começa por, comecei a fazer algo. Não deu certo. Eu tento de novo, mudo algumas coisas, vejo o que eu errei, o que deu errado ali, começo de novo. Deu certo. Aí eu vou continuando. Opa, deu ruim aqui. Surgiu algum problema. Aí eu vou lá, identifico esse problema, identifico as causas, resolvo esse problema. Começou a dar certo de novo. Aí, depois de um tempo, opa, surgiu outro problema. E assim eu vou resolvendo esses problemas, eles vão aparecendo, eu vou resolvendo eles, até que eu chego àquele produto realmente pronto. Nós vamos ver um pouco disso mais à frente, quando estamos falando do conceito de startups. As startups trabalham muito com esse conceito de você criar um produto prévio e depois ir melhorando ele. Dependendo da complexidade do produto, são inúmeras as tecnologias que precisam estar prontas para o sucesso comercial desse produto. Vamos pensar nos celulares, como nós estávamos falando, celulares touchscreen. Ele precisou de muitas tecnologias, precisou de softwares, precisou de chips, precisou de placas com circuitos, uma infinidade de tecnologias que precisou estar prontas para que ele fosse desenvolvido. E a inovação é um processo resultante da combinação de coisas que já existiam antes. Vamos pensar aqui nesse processo de combinação, pensando, por exemplo, no iFood. Será que o iFood teria como ele ser criado do zero? A resposta é não. Para o iFood ser criado, já os celulares, a informática já tinha que estar disponível para um grande número de pessoas. Muitas pessoas tinham que ter acesso à internet, tinham que ter acesso a computadores, sejam computadores de mesa, ou celulares, os sistemas de transporte, as linhas de transporte tinham que estar disponíveis. Então, as pessoas que criaram o iFood, eles juntaram essas várias tecnologias para criar esse serviço. Quem criou o carro não criou um produto do zero também. Mas o cara criou, ele foi lá e fez o motor e tal, fez chassi. Mas para isso ele já tinha disponível a tecnologia de produção de aço, de solda, moldagem de peças de aço. Ele teve que ter disponível a tecnologia de refino do petróleo para tirar o combustível, produção de energia, porque o carro precisava de energia para funcionar algumas partes. Então, as pessoas pegam essas tecnologias que já existem e juntam elas na forma de criar um novo produto. A criação desse novo produto é que pode inovar, ou serviço. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. A imagem final dessa inovação, desse produto, só é obtida
quando todas as peças existentes forem encaixadas de forma correta. Então, quando a ideia sai do papel, ela vai se tornar uma invenção. Então, quando o celular touchscreen foi criado, ele era uma invenção. Agora, quando ele é percebido e aceito pelos usuários, aí ele vai se tornar uma inovação. Então, quando o celular touchscreen foi criado, ele foi invenção. Só a partir do momento que ele foi colocado no mercado e as pessoas resolveram que esse era um bom produto e que se dispuseram a pagar por ele, é que ele se tornou uma inovação. Então a invenção ela passa a ser uma inovação após ser introduzido no mercado ou implementado nas operações das organizações. Essa outra parte é interessante porque muitas vezes uma inovação ela não vai ser vendida diretamente para o usuário. A empresa inovou, ela criou um produto ou um serviço, mas o serviço ou produto não vai ser vendido diretamente ao consumidor final. Muitas vezes essa inovação vai ser utilizada dentro da própria organização. Lembra que agora há pouco eu falei da inovação de processo, que a Toyota criou um processo de produção que tornava o processo de produção de carros mais baratos e mais eficazes? Então, esse processo não foi vendido para outras pessoas, ele foi utilizado dentro da própria empresa. Então, algumas vezes, inovações vão ficar dentro da própria empresa para melhorar a produção, os temas de produção daquela empresa. E aqui nós vamos falar um pouco do Vale da Morte. O que é esse Vale da Morte? Quando nós falamos de inovação, nós temos uma empresa começa aqui criando algo novo, algo que não existia antes, começa fazendo essa invenção e ela coloca isso no mercado. Então, inicialmente, é comum esse negócio ter um custo alto no início, um custo de manutenção desse negócio alto, só que a renda não é tão alta assim. Então, a pessoa normalmente ela começa gastando dinheiro para manter esse produto no mercado. O ideal é que, depois de um tempo, esse produto comece a gerar renda e essa renda comece a pagar os custos. E o ideal é que esse produto faça esse caminho. A renda esse produto começa a ser aceito, começa a ser vendido e aí começa a ser utilizado pelos clientes. Só que o que ocorre? Aliás, na maioria das vezes ocorre isso, é que esse produto ele não é bem aceito pelos clientes. Cerca de 90% das startups, das empresas inovadoras, elas acabam não conseguindo ter sucesso no mercado. Porque antes que elas comecem a ter renda, elas acabam quebrando. Muitas vezes esse produto é criado, colocado no mercado, e aí ele acaba não sendo aceito. Outros produtos, eles até sobem, tem um pouco de renda, mas depois eles acabam caindo. Porque esses produtos normalmente são aqueles produtos que viram moda durante um tempo e depois as pessoas esquecem que ele existe. Nós temos um exemplo disso aí em 2014, 2015. Nessa época surgiu uma inovação que foram as paletas mexicanas. Alguns de vocês talvez lembrem, era um picolé feito de frutas, que tinha leite condensado dentro e tal. Esse foi um produto lançado, ele foi primeiro inventado, foi lançado no mercado e se tornou inovação porque as pessoas aceitaram realmente esse produto. Só que, uns 2 anos depois, aquela paleta mexicana, que era um picolé gourmet, que era um produto sensacional, começou a virar só mais um produto gourmetizado, um picolé gourmetizado que não tinha muita diferença. E aí, ele era bem mais caro, as pessoas começaram a deixar de ter interesse em pagar mais caro por esse tipo de picolé. E o que aconteceu é que esse picolé, apesar de ele ter sobrevivido àquele Vale da Morte,
ele acabou retornando para esse Vale da Morte logo depois. Depois nós temos algumas empresas que elas são moderadamente bem-sucedidas. Essas que são aquelas empresas que sobrevivem ao Vale da Morte, têm lucro, mas não crescem tanto assim. Elas até têm sucesso, mas o sucesso delas não é aquele sucesso espetacular. E nós podemos ter também aquelas empresas que são muito bem-sucedidas. Essas são algumas empresas até muitas vezes conhecidas mundialmente, que nós temos, por exemplo, algumas empresas que nós falamos, o Uber, o iFood, temos as empresas fintech como o Nubank e uma infinidade de outros bancos eletrônicos que temos no momento, Microsoft, Apple, são empresas que se destacaram, sobreviveram a esse Vale da Morte e se destacaram no mercado. Então, a inovação de um produto é a introdução de um serviço ou bem novo significativamente melhorado, que concerne as suas características, no que concerne as suas características e usos previstos. Então, quando a gente fala em inovação, nós temos lá, olha, um produto que já existia ou um produto que foi criado e ele melhora os seus usos. Ou seja, ele era usado para uma coisa, agora é utilizado para outra. Ou às vezes ele continua com o mesmo uso, só que ele facilita esse uso, torna o uso desse produto mais rápido. Ou às vezes reduz custos. Isso faz com que a qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas nesse mercado sejam melhoradas. Então inclui-se entre esses aspectos da inovação os melhoramentos significativos em especificações técnicas. Então, mudou alguma coisa no produto que melhorou a especificação técnica dele, esse produto agora ele faz melhor o que ele já fazia. Componentes ou materiais, aqui nós podemos ter um aparelho que ele tem agora um componente a mais, um componente melhorado. Os materiais, podemos ter materiais inovadores. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre uma empresa, nos próximos tópicos, sobre uma empresa que ela está criando um produto para substituir o isopor. Isso feito com fungos. Então ela melhorou os materiais para um produto mais sustentável, biodegradável. Nós também podemos falar de softwares. A Microsoft aqui é uma das grandes inovadoras de software. Nós temos várias outras empresas também que inovam nessa área. E podemos também ter as facilidades de uso. Aqui a Uber ela facilitou muito o uso de aluguel de carros, de motorista por aplicativo, desse serviço de táxi. Ela melhorou muito esse uso. E quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente tem aquele conceito, não, inovação é um negócio que pode ser feito só em um laboratório grande, ou por cientistas. E uma prova para vocês que a inovação não é desenvolvida somente por cientistas, mas por muitas outras pessoas, é que dentro das escolas, universidades, muitas vezes quem faz a inovação de um produto não é algum cientista, um químico, um físico, ou um engenheiro. Eu sou formado em administração, mas junto com a turma nós estamos trabalhando para desenvolver um prato biodegradável com materiais naturais. Isso pode se tornar uma inovação. Por enquanto ainda não chega a ser nenhuma invenção, porque a gente está desenvolvendo, mas se futuramente essa ideia der certo e for lançada no mercado, pode se tornar uma inovação. Outro exemplo é que a Microsoft ela surgiu de inovação de software. E aqui uma coisa bastante interessante é que essa inovação ela foi quando o Bill Gates criou os primeiros softwares, o Windows, ele chegou a oferecer esse software para grandes empresas como a IBM. E essas empresas acreditaram que aquilo não ia dar muito certo. E
Vimos que deu tão certo que a Microsoft é uma das maiores empresas do mundo hoje em dia. Então a inovação não necessariamente precisa surgir dentro de um laboratório. Muitas vezes ela surge dentro de uma garagem, surge numa cozinha, surge em um outro local. Então, uma inovação é um processo de implementação de um método de produção ou distribuição novo, ou significativamente melhorado. Esses processos, eles podem incluir mudanças significativas em técnicas, em equipamentos ou em softwares. Quando a gente fala de uma mudança em técnicas, nós podemos ter a mudança num formato de produção. Quando a gente fala do Just in Time, a gente fala de uma mudança de técnica de produção. Quando a gente fala de uma mudança de equipamento, nós temos aí, por exemplo, os celulares de tecla que agora são majoritariamente touchscreen. É até difícil você encontrar hoje em dia um celular que ainda tenha teclas. E em software, nós temos diversas inovações de softwares. Alguns anos atrás era muito difícil fazer cálculos mais complexos. Hoje o Excel resolve tudo isso. Você consegue fazer planilhas avançadas. E além disso temos softwares de inteligência artificial que facilitam a análise de grandes quantidades de informação. Isso são inovações de softwares. E dentro dessa própria inovação de software, temos técnicas de mineração de dados, que são inovações de técnicas também. Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método que gere um aumento no desempenho da organização. Aqui nós podemos ter uma inovação que aumente a produção da empresa, ou que reduza o uso de insumos, que melhore o ambiente de trabalho. Isso pode ser no local de trabalho ou nas relações externas. Em algumas disciplinas eu trabalho com o conceito de gestão de projetos. E quando a gente fala de gestão de projetos na área de softwares, é muito interessante porque as técnicas utilizadas para a produção de softwares nos anos 70, elas eram muito arcaicas, utilizavam muito modelo de desenvolvimento de projetos que eram utilizados em construção civil. Só que o software ele precisa ser desenvolvido em um ambiente que tem muita incerteza. Você não sabe muito bem qual o produto que você precisa entregar no final. Você precisa ir conhecendo o trabalho que está sendo desenvolvido e criando software ao mesmo tempo. Então isso fazia com que o software no final ficasse muito caro e ele muitas vezes não atendia ao que era necessário. Então você acabava tendo muito trabalho, gastando muito dinheiro e chegando no final ainda não tendo o seu problema solucionado. Então para isso houve algumas inovações na área de projetos ágeis, como o Scrum e vários outros, em que as empresas começaram a desenvolver novas metodologias para se desenvolver softwares. Essas metodologias foram inovações dentro das organizações que melhoraram os métodos de trabalho. E aí, a inovação é muito importante para a economia, porque se um país quer ter empresas ou futuras empresas que inovem, antes de mais nada, ele tem que criar uma estrutura sólida que gere um ambiente propício à inovação. Esse ambiente para a inovação, ele tanto tem que ser olhado do ponto de vista financeiro, ou seja, o governo tem que dar, muitas vezes, sustentação financeira, alguns tipos de inovação.
criação de novas tecnologias que demoram muito tempo para dar retorno, o governo tem que desenvolver essas pesquisas, porque uma empresa não vai iniciar uma pesquisa de um produto que pode durar aí 10 anos, gastar 7, 8 bilhões nessa pesquisa e que ele não sabe, essa empresa não sabe qual vai ser o retorno. Então, para esse tipo de negócio, o governo tem que injetar dinheiro. Um outro ambiente, uma outra das características do ambiente é que o governo tem que, se o país quer ter uma empresa que inova, ele tem que investir muito pesado na área de conhecimento, melhorando as condições de trabalho em universidades, melhorando as condições de trabalho em institutos de pesquisas, para que novas tecnologias sejam geradas. Quanto mais tecnologia sendo gerada, maior a possibilidades de surgir empresas inovadoras. Na geração dessas tecnologias, também vai haver formação de mão de obra, que vai conhecer as melhores técnicas, as melhores tecnologias mais avançadas. Essas pessoas com esse conhecimento vão ser capazes também de criar novos produtos que possam ser inovadores. E por que gastar dinheiro com isso? Porque a inovação tem sido vista como o motor principal do crescimento na economia moderna. Hoje, nós temos um estado nos Estados Unidos, o estado da Califórnia, que ele é menor do que Rondônia. Mas esse estado gera muito mais recursos que qualquer estado brasileiro. Ele tem muito mais riqueza. É um estado extremamente rico. Por que esse estado é rico? E outros estados muito maiores que ele aqui no Brasil, como por exemplo Mato Grosso, até mesmo o Brasil inteiro, não consegue gerar tanta riqueza como o estado da Califórnia. A diferença é que o estado da Califórnia gera tecnologia, gera produtos inovadores. Como eles geram produtos inovadores, eles estão em uma condição que eles podem ter uma margem de lucros maiores e aumentar a riqueza daquele estado. Enquanto a maioria dos produtos que o nosso país cria são produtos que não são inovadores. Se nós criássemos tantos produtos inovadores como a Califórnia, nós também seríamos um país muito mais rico. Então, o país, ele cria essas condições. Mas as inovações, elas são concretizadas nas empresas. Então, o país, ele desenvolve a tecnologia, cria esse ambiente financeiro, um ambiente também legal, né? As leis têm que serem favoráveis às inovações, mas a inovação realmente é criada nas empresas. Porque não são as universidades, nem os institutos de pesquisa que inovam. Os institutos de pesquisa, muitas vezes, eles criam as invenções. Eles inventam coisas, descobrem novas tecnologias, descobrem novas metodologias. Só que quem vai colocar isso no mercado são as empresas. Então, as empresas que são os meios de desenvolvimento, aliás, as universidades são os meios de desenvolvimento de uma tecnologia. Mas a inovação, quem vai fazer vai ser as empresas. As parcerias entre as empresas e as universidades, institutos de pesquisa, são muito importantes. Por quê? Como eu falei agora há pouco, as universidades, institutos de pesquisa descobrem novas tecnologias, novas metodologias, e as empresas fazem as inovações. Então, as parcerias entre institutos de pesquisas, universidades e empresas são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico. E aqui, nesse slide, a gente pode ver que tem duas latas ali do lado, que são filé de tambaqui enlatado. Alguns anos atrás não existia tambaqui enlatado. Esse peixe você comprava ou in natura
ou você comprava ele pronto em restaurantes. E o Instituto Federal, através do campus Ariquemes, trabalhou em conjunto com outra universidade daqui da região também, a Universidade Federal de Rondônia, e desenvolveu uma técnica para se produzir tambaqui enlatado. Essa técnica de produção desse tambaqui enlatado é uma invenção, ou seja, essa invenção foi criada dentro dos campos universitários, dentro do campus universitário da UNIR e do IFRO, nessa parceria. Mas a inovação, ou seja, quem vai colocar isso no mercado, com certeza serão empresas que vão fazer parcerias com as universidades, com o Instituto Federal, para lançar esse produto. A UNIR ou o IFRO não vão lançar esse produto no mercado. Essas empresas é que vão lançar e vão inovar lançando o produto. Apesar de que a invenção foi feita aqui, a inovação vai ser feita por outras empresas. Entretanto, é importante destacar que é nas empresas que projetos de pesquisa e desenvolvimento se transformam em produtos e serviços inovadores, gerando riqueza. Depois que muitas vezes as tecnologias são criadas, só que muitas vezes elas não se encaixam ainda muito bem, e as empresas é que vão fazer esse trabalho de desenvolver, de ligar essas tecnologias para criar produtos. Nesse caso aqui nós já temos um produto já bem pronto para o mercado, mas mesmo assim essas empresas ainda vão precisar pesquisar o tamanho das embalagens, vão precisar pesquisar, melhorar algumas técnicas de produção, vão precisar pesquisar o mercado para saber para qual segmento de mercado elas vão lançar esses produtos. Então o trabalho, nesse caso aqui desse tambaqui enlatado, o produto já está bem desenvolvido, mas mesmo assim as empresas não vão precisar fazer outras pesquisas. E temos produtos que as empresas precisam fazer muito mais pesquisas, como, por exemplo, o celular, quando ele deixou de ser o teclado para ser touchscreen, as tecnologias já até existiam. A tecnologia touchscreen foi criada por dois professores universitários, mas pegar aquela tecnologia que existia e melhorar ela a ponto de colocar ela no mercado, teve que ser feito dentro de uma empresa. Então, para crescer economicamente, um país precisa de organizações que inovem constantemente. Se o país nunca inovar, ele vai ficar para trás. Mas o Brasil nunca inova, é uma potência na agricultura. Nós produzimos muitos alimentos. Verdade, a gente produz muitos alimentos, mas que a gente não inova na agricultura, isso é um erro. A agricultura brasileira é uma das agriculturas mais inovadoras que existe no mundo. A gente tem técnicas de plantio, domina técnicas de plantio que revolucionaram a produção. Onde alguns anos atrás era possível produzir 10 sacas de soja, hoje se produz 60, 100 sacas de soja. Isso foi porque melhoramos as técnicas de produção, melhoramos produtos. Hoje em dia, a gente já tem várias startups no Brasil, na área da agricultura, que estão desenvolvendo produtos para controle biológico de pragas, ou seja, algumas pragas você não vai colocar veneno, você vai soltar um outro bichinho ou um outro produto que não é tóxico para o meio ambiente. Isso tudo são inovações. Então a gente só é forte na agricultura porque a gente inovou. E uma dos esteios da inovação brasileira foi a Embrapa, ou seja, o Instituto de Pesquisa público. A Embrapa, a empresa de pesquisa agropecuária, é uma empresa pública, ela criou novas tecnologias, criou novas técnicas, inovou no agronegócio e que tornou hoje o Brasil uma potência no agronegócio. Os principais ingredientes são investimentos em formação de capital humano, ou seja, que aprendizado das pessoas, formação em nível de graduação, pós-graduação e também a formação básica, investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, estrutura de apoios à gestão e inovação e consolidação de parcerias para o desenvolvimento de tecnologias. E aqui nós temos a pesquisa básica. Essa pesquisa básica, eu já até comentei um pouco dela, é uma pesquisa que está desenvolvendo conhecimento. Muitas vezes ela não tem aí um produto, desenvolver um produto como objetivo. O objetivo dela é simplesmente desenvolver novos conhecimentos. Por que isso é importante? O desenvolvimento desses novos conhecimentos, novas descobertas, vão propiciar o desenvolvimento de novas tecnologias, novas soluções para problemas que já existem, ou até ao já começar o desenvolvimento para problemas que nós imaginamos que vão existir futuramente. E nós temos também a pesquisa aplicada. Essa pesquisa aplicada é aquela pesquisa que ela começa já pensando em desenvolver um problema. Ela tem um problema e você começa a pesquisar alguma coisa para até resolver esse problema. Nós temos aí o problema do plástico, então surgiram pesquisas tentando criar plásticos biodegradáveis. Temos já hoje alguns plásticos feitos de cana-de-açúcar. Essas pesquisas foram pesquisas aplicadas, ou seja, a indústria ou as universidades já começaram a pesquisar como é que se poderia fazer um plástico biodegradável de cana-de-açúcar para resolver o problema dos plásticos que nós temos hoje. Então isso foi uma pesquisa aplicada. E temos também o desenvolvimento experimental. O desenvolvimento experimental, ele é um trabalho sistemático com base em conhecimento já existente, obtido através da pesquisa e experiência prática. Então aqui nesse desenvolvimento experimental, nós temos já tecnologias que já existem, e aí nós estamos trabalhando agora para melhorar um pouco essa tecnologia ou até mesmo para juntar várias dessas tecnologias. Nós temos no slide, na pesquisa aplicada, uma roda. Por quê? Essa roda, quando foi inventada a roda, provavelmente a pessoa tinha um problema de movimentar cargas. E ela começou a pensar em formas de facilitar. E ela descobriu que a roda poderia facilitar esse trabalho, então ela começou a pesquisar esse desenvolvimento. Depois começou a pesquisar métodos para se tornar essa roda mais leve, colocando elas com raios de madeira e tal. E depois tem uma carroça. Por quê? Já existiu a tecnologia de puxar cargas com animais, já existia a tecnologia da roda, do eixo. Agora, a pessoa que fez essa pesquisa de desenvolvimento juntou essas tecnologias para criar um novo produto. E é interessante também a gente falar do funil de inovação. No início, quando a gente fala de inovação, nós temos as nossas ideias. Surgindo as nossas ideias, nós podemos ter muitas ideias, né? Só que nem todas as ideias realmente são ideias que podem ser inovadas. Algumas delas não têm a tecnologia, outras, depois de quando a gente avança, a gente descobre que elas não são aplicáveis naquele contexto. Mas para a gente saber quais são as nossas ideias que realmente podem ser utilizadas, nós temos que partir para o aprendizado. E esse aprendizado é você interagir com outras pessoas, pesquisar sobre essas ideias, para você entender como é que a sua ideia pode ser aplicada a um problema. Aprendendo, você vai ser capaz de fazer inovações, fazer melhorias nessas ideias. Então você teve uma ideia, você aprendeu e agora você vai melhorando essa ideia. Você vai vendo coisas que podem ser utilizadas, coisas que podem ser melhoradas. Algumas partes dessa ideia você pode ver que elas não são muito boas e você vai retirar. Depois de produzir melhorias, você vai analisar a viabilidade de utilizar essa sua ideia, de essa ideia se tornar um produto. Se for viável, aí você vai fazer a implementação. Ou seja, você vai lançar agora esse produto que surgiu com uma ideia no mercado.
E as startups, elas fazem exatamente isso. Uma startup é uma empresa criada para resolver um problema para o qual a solução ainda não foi totalmente encontrada, cujo sucesso não é garantido. Então, as startups normalmente são empresas, organizações pequenas, com poucas pessoas, e elas tentam desenvolver uma solução para um problema de uma maneira inovadora. Elas trabalham num contexto em que elas precisam aprender ainda em como elas vão pegar aquelas ideias que elas têm e aplicar uma solução. Então, para isso, elas têm que ter uma interação muito rápida com o cliente para aprender com esses clientes como é que esse produto pode resolver o problema deles. Essas empresas, ainda em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercados, normalmente de base tecnológica, têm espírito empreendedor e constantemente buscam por um modelo de negócio inovador, trabalhando em condições de alta incerteza. O que acontece? As startups, elas normalmente têm produtos que são inovadores, e por esses produtos serem inovadores, elas ainda não sabem exatamente qual vai ser o mercado delas, quantas pessoas realmente podem querer comprar esses produtos. Elas ainda não conhecem muito bem como os clientes vão reagir a esse produto. E aí elas precisam descobrir todos esses fatores. Então elas não têm uma base de informação para entender como é que os clientes vão se comportar com esse novo produto. Se eles vão aceitar, se não vão, se o que elas pensaram realmente vai oferecer uma solução que os clientes estejam dispostos a pagar. Então, para isso, elas vão precisar fazer interações. Elas criam o que a gente chama de produto mínimo viável, um MVP. Esse produto, ele ainda não é um produto que está pronto para ser lançado no mercado, mas ele já dá para ser utilizado. Então, esse MVP ele é lançado para o que a gente chama de primeiros aceitantes. Esses primeiros aceitantes são possíveis clientes que estão dispostos a aceitar aquele produto, mesmo que ele tenha algumas falhas. E esses primeiros aceitantes, eles fazem isso porque o problema, para eles aqui, é um problema tão sério que eles preferem ter um produto que já funcione razoavelmente agora do que esperar mais um tempo para ter um produto pronto, com todos os requisitos necessários. E isso faz com que essa startup agora, disponibilizando esse produto para esses primeiros clientes, comece a entender como é que os clientes querem esse produto, o que eles querem, o que eles gostam, o que eles não gostam, e aí ela vai melhorando o produto conforme essas interações com o cliente vai ocorrendo. Então, se essa ideia é inovadora, como é que vai ser feito esse planejamento? Se essas interações vão ocorrendo, não é possível estabelecer um planejamento da mesma forma que vamos planejar a construção de uma casa. Esse planejamento ele tem que ser muito mais flexível nas startups. Porque se ele for um planejamento rígido, ele não vai possibilitar essas melhorias constantes. Mas quando nós temos esse planejamento flexível, as startups podem inovar rapidamente e melhorar rapidamente o seu produto. Com isso, as startups elas se caracterizam pela agilidade, aprendizado contínuo e pelo desapego. Então as startups elas têm que ser muito ágeis em melhorar o produto. Esse aprendizado contínuo é porque as startups elas vão aprendendo conforme vão interagindo com o cliente. O cliente gostou disso. Opa, vamos melhorar isso. Olha, isso aqui o cliente não liga muito para isso não, então vamos deixar isso de lado, vamos resolver primeiro aquilo que o cliente realmente vê como valor no negócio, no produto. E esse desapego é justamente isso, olha, o cliente não gostou disso, não vamos desenvolver. Mas essa ideia parecia ser tão boa, não importa, o cliente não gostou. E aí, segundo Eric Ries é um dos gurus da
das startups, da área de startup, é necessário aceitar que que o que planejamos pode não ter relação com os clientes querem. É aquilo que eu falei agora, a gente vai se preocupar com essa interação com os clientes, esses primeiros aceitantes tendo acesso ao nosso produto, e a gente vendo como é que eles utilizam esse produto, a gente vai verificar se o que eles querem é realmente o que a gente está fazendo. E o que eles querem pode ser contrário do que o que queremos. Então, Ries afirma que, complementa que desenvolver algo que ninguém quer não terá muita importância, mesmo que ocorra dentro do prazo e do orçamento previsto. E aqui vem daquele que eu falei agora há pouco, do produto mínimo viável. Então, esse produto mínimo viável, nós temos o mínimo. O mínimo é algo que não dá para usar, certo? Então, eu pensei alguma coisa aqui, isso não dá para usar. Então, eu tenho o viável. O viável é aquilo que é viável você lançar no mercado. Ou seja, esse produto já está pronto para ser lançado no mercado. E entre o mínimo e o viável, nós temos o mínimo viável. Esse mínimo viável é um produto que ele ainda não está pronto para ser lançado no mercado, mas ele já dá para ser utilizado. É esse mínimo viável, esse produto mínimo viável que nós vamos disponibilizar para esses primeiros aceitantes, para que a gente aprenda com eles como é que esse produto pode ser melhorado. Essas empresas inovadoras, a ideia é que elas possam chegar à estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul, ela se contrapõe ao Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é um oceano, é um ambiente de negócios em que tem várias empresas que produzem um produto muito semelhante ou igual. Então, se o produto é muito semelhante, a competição vai ser por preço. Vamos pensar em um produto bastante semelhante, digamos, clipes de papel. Se nós temos clipes de papel iguais, você vai chegar no mercado e comprar o mais barato. Agora, se nós temos um clipe de papel com algum diferencial, a empresa pode até cobrar um pouco mais por ele, só que você vai olhar e falar assim, olha, esse clipe de papel é mais caro, só que ele é melhor, então vou pagar mais por ele. E aí, quando as empresas diferenciam, elas saem desse oceano vermelho e vai para o oceano azul. Esse oceano azul é um ambiente de negócios onde a empresa não tem um concorrente direto. E, portanto, ela pode se dar o luxo de ter uma margem de lucro um pouco maior. Aqui nós temos algumas características do oceano vermelho. Ela compete no espaço de mercado existente. A ideia é vencer os concorrentes, aproveitar a demanda existente e exercer trade-offs valor-custo. Ou seja, oferecer produtos por menor valor. Já no oceano azul, ela procura explorar espaços inexplorados, mercados inexplorados, ou seja, descobrir um novo mercado, tornar a concorrência irrelevante. Então aqui ela não vence a concorrente, ela simplesmente entra no mercado onde não tem nenhum concorrente ainda. Ela busca capturar uma nova demanda e romper o trade-offs de custo-valor. Porque aqui o valor que ela está produzindo para o cliente simplesmente se torna irrelevante se tem outra pessoa oferecendo ou não um produto naquele valor, porque não vai ter. Então, para ela pode ter uma margem de lucro maior. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que isso vá contribuir para o sucesso profissional de vocês. E aguardo vocês até a próxima aula. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.